Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o nosso trabalho e vai abordar um tema sobre diabetes tipo 1, tipo 2 e nos reunimos para fazer esse trabalho da melhor forma para apresentar para vocês. E vamos estar falando um pouquinho de diabetes tipo 1 e 2, transporte da glúten, citologia da membrana, retículo endoplasmático, um pouquinho também sobre diabetes gestacional, causas, sintomas, tratamentos e outras informações de suma importância dentro desse tema. E agradeço desde já a atenção de todos. Meu nome é Rafaela dos Santos e sou estudante do curso de enfermagem e vou falar sobre o histórico do diabetes. As primeiras menções escritas sobre diabetes vêm dos egípcios. Os papiros de Éberes, eles foram datados de 1500 a.C. e eles já traziam descrições sobre os principais sintomas da doença: muita sede, perda de peso e eliminação exagerada da urina. Os hindus, eles chamavam a doença de urina com gosto de mel. Os gregos, eles também conheciam os sintomas da diabetes. Aliás, Areteus, eu acho que é assim que se fala, no século I, ele deu à doença esse nome, que significa sifão, pois o diabético naquela época, como não tinha nenhum tratamento, ele não fazia nada além de tomar água e urinar. E o diagnóstico na época ele era feito através da observação das formigas que se juntavam na urina daquelas pessoas em busca do açúcar. A expressão diabetes mellitus, ela provém da junção da palavra latina mellitus, que significa com sabor de mel. Paracelsus, que foi um médico e físico, evaporando a urina de um diabético em um teste, ele notou que o processo ele gerava uma substância cristalina, que ele definiu como um sal. Thomas Willis, alguns anos mais tarde, ele introduziu o procedimento de testar o sabor da urina, onde ele descobriu que era maravilhosamente doce, como se tivesse sido temperada com mel ou açúcar. Em 1775, Matthew Dobson reconheceu que o material doce não era um sal, e sim de fato um açúcar. Em 1815, Matthew Shevell ele identificou que esse açúcar como sendo a glicose. E a partir da metade do século XIX, a evolução do tratamento desenvolveu métodos para medir a quantidade de glicose na urina. E só em 1921 que foi descoberta a insulina. E já em seguida, no ano de 1922, a insulina ela passou a ser usada no tratamento de diabetes humano, porque antigamente ela era usada em animais. O primeiro paciente foi um rapaz de 14 anos, chamado Leonard Thompson, que já nas primeiras aplicações mostrou melhoras. Em 1955, surgiram as primeiras drogas orais, porém tinham um alto grau de toxicidade, causando problemas colaterais, podendo chegar a causar morte. E uma ironia histórica foi que Benting e Best são responsáveis pelo aumento gigantesco de pessoas diabéticas hoje existentes. Olá, meu nome é Stephanie Pontes e eu vou explicar como é o processo da glicose dentro das células. A glicose é necessária no corpo para fornecer energia. O cérebro também requer uma concentração de glicose para funcionar corretamente. E moléculas não são solúveis ao lipídio, o que significa que eles não podem atravessar as membranas celulares sem ajuda. E essa é a função de um transportador de glicose chamado glúten, caracterizada em uma família de transportadores com características funcionais e com distribuição tecidual distintas. O GLUT1 estão presentes no endotélio, que reveste o sistema nervoso central, no músculo esquelético e no tecido adiposo. As hemácias também apresentam GLUT1 na sua membrana, e ele tem uma forte afinidade com as moléculas de glicose e garante que tanto o cérebro e as células do sangue recebam os níveis de glicose adequados. O GLUT2 tem uma afinidade mais baixa para a glicose, em comparação com o GLUT1. Encontra-se presente em todos os tecidos do corpo e é concentrada principalmente no fígado, rim, pâncreas e intestino delgado. E é um transportador de glicose mais ativo quando os níveis de bilirrubina são elevados, como por exemplo depois de comer. O GLUT3 é proeminente no cérebro, placenta e testículos, e tem uma elevada afinidade para a glicose, e é o principal transportador de glicose para neurônios ou células nervosas. O GLUT4 é insulina dependente, o que quer dizer que ele precisa da insulina para transportar a glicose. Ele é encontrado em baixa quantidade na maioria dos tecidos do corpo, mas é estimulado em grande quantidade no organismo
pela ação da atividade física. Este glúteo está concentrado em maior parte na fibra muscular, e existem evidências de que o exercício físico aumenta a ligação de insulina a seu receptor, que a partir da contração muscular, o músculo libera o GLUT4, sendo liberado na corrente sanguínea, que auxilia na captação de glicose e a transforma em energia no músculo. Esse glúteo é importante para o diabético, pois ele auxilia a insulina a captar a glicose que está alta no sangue, transformando-a em energia para o músculo, reduzindo assim os níveis de glicose na corrente sanguínea e controlando a glicemia no paciente hiperglicemênico. O GLUT5 é transportador de frutose e é expresso no intestino delgado, rins, testículo, músculo, tecido adiposo e cérebro. Aqui está um exemplo dessa glicose entrando na proteína, o processo dentro da célula. E aqui está o exemplo do GLUT1, o processo dentro da proteína transportadora, na foto superior. E embaixo temos o exemplo do GLUT4, desse processo dentro da célula. Olá, meu nome é Michele, eu sou estudante do curso de nutrição e eu vou falar sobre o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é muito importante para o nosso organismo, já que o nosso corpo depende dele para que ocorra a absorção da glicose, já que é ele quem produz a insulina. Então, quando ocorre uma mutação no retículo endoplasmático, faz com que o funcionamento dessas células sejam alteradas, podendo até mesmo levar a célula à morte. Essas alterações na célula fará com que a insulina seja produzida em menor quantidade ou que não seja produzida, e isso fará com que a glicose não entre dentro da célula, causando uma concentração muito grande de glicose na corrente sanguínea. E essa concentração grande de glicose na corrente sanguínea nós chamamos de hiperglicemia. E a hiperglicemia é o que causa diabetes. Retículo endoplasmático é uma organela presente nas células beta, localizadas nas ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas. Possui dois tipos: retículo endoplasmático liso, que são essas estruturas tubulares, e retículo endoplasmático rugoso, que é toda essa parte amarela. Possui duas principais funções, que é a transformação de glicogênio em glicose através da liberação de enzimas e formação da insulina. A insulina é um hormônio que auxilia na absorção da glicose e que controla a quantidade de açúcar no sangue. E as células beta são quem sintetiza e secreta o hormônio. Meu nome é Marlô Visunino, sou estudante do curso de nutrição e hoje vou estar falando um pouco sobre diabetes tipo 1, causas, sintomas, tratamento. Vamos falar um pouco sobre diabetes gestacional também. Espero que vocês aprendam junto comigo. Diabetes mellitus tipo 1. A diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por uma hiperglicemia e está associada a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente como olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. O distúrbio da doença envolve o metabolismo da glicose, das gorduras, das proteínas e, sendo assim, você tem graves consequências, tanto quando a doença surge rapidamente ou quando a doença se instala lentamente. A diabetes mellitus tipo 1 ocorre a destruição das células beta e, neste caso, produzindo ausência da insulina. E a destruição das células beta acontece geralmente por processo autoimune, o que está associado a outras doenças imunes. Aqui temos a fisiologia do pâncreas. Temos o pâncreas aqui, né? E dentro do pâncreas se encontram as ilhotas de Langerhans, que são produzidas as células betas, que as células betas são responsáveis pela produção de insulina. Então, não tendo a produção das células beta, não temos a produção de insulina.
e sendo assim, não temos a carreação da insulina, da glicose da corrente sanguínea. Sendo assim, teremos um acúmulo de glicose, uma hiperglicemia causando diabetes mellitus. E os sintomas? Quais são os sintomas da diabetes mellitus tipo 1? Micção frequente, fome constante, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudanças de humor, náuseas e vômito. Tratamento para diabetes mellitus. Não há cura para diabetes tipo 1. O que temos são como a pessoa manter uma vida de restrição alimentar, de dieta alimentar, também tomando insulina, dieta alimentar saudável, prática de exercícios, que facilita muito a entrada da glicose, verificando o controle dos exames regularmente e tendo uma vida saudável. Vamos falar um pouquinho da diabetes gestacional. Diabetes gestacional, ela pode surgir durante a gravidez e pode desaparecer após o parto. Trata-se de uma intolerância à glicose com início ou diagnóstico na gestação. Ela pode aparecer de repente e ela pode sumir de repente também. Sintomas da diabetes gestacional são parecidos com a diabetes tipo 1. Micção constante, sede constante, fome constante, alteração exagerada do peso, cansaço e fraqueza, náuseas e vômitos e visão turva. Concluímos que o portador da diabetes tipo 1 tem uma vida absolutamente regrada a restrições de dietas alimentares e precisa estar sempre controlando o seu peso, verificando os seus exames e o seu sangue, mas, no entanto, poderá ter uma vida normal, mantendo todo o planejamento de dieta e exercício físico. Olá, eu sou a Michelle do curso de Nutrição e eu vou falar um pouquinho sobre a diabetes tipo 2. Bom, a diabetes é uma doença que ocorre devido ao aumento de glicose na corrente sanguínea. No caso da diabetes tipo 2, ocorre quando há uma resistência ou insuficiência de insulina. A resistência é quando o receptor não responde ou não utiliza corretamente a insulina, não deixando a glicose entrar na célula. E a insuficiência de insulina é quando o receptor ele não consegue transportar determinada quantidade de glicose para dentro da célula. Então, tanto a resistência quanto a insuficiência de insulina, ela faz com que aumente a quantidade de glicose no sangue. Esse aumento a gente chama de hipoglicemia. Ou seja, o problema não está na produção de insulina, e sim no receptor da insulina. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem que mostra que 90% das pessoas que possuem diabetes são do tipo 2 e apenas 10% são do tipo 1. O principal fator de risco seria a obesidade. Pessoas obesas têm 3 vezes mais chance de adquirir a doença e cerca de 80% dos diabéticos tipo 2 são obesos. Outros 3 fatores de risco bem importantes seriam o histórico familiar. Se há casos na família de diabetes tipo 2, há sim mais chances de você adquirir a doença. Pessoas acima de 45 anos também possuem maior chance e o sedentarismo implica bastante nesse processo. Os sintomas da diabetes tipo 2 são diferentes da do tipo 1. Alguns desses sintomas são o aumento da sede e vontade frequente de urinar, fome constante, perda de peso, cansaço extremo, visão embaçada, feridas de cicatrização lenta, infecções fúngicas frequentes, manchas escuras na pele, formigamento nos pés e furúnculos, dor de cabeça e disfunção erétil. Caso o paciente não faça o tratamento da forma correta, pode ocasionar consequências como a cegueira, problemas renais, amputações, além de ter ligação com a demência e Alzheimer. Ao lado tem uma imagem mostrando os níveis em jejum normal, de intolerância à glicose e de diabetes.
Podemos obter esse resultado através de exames de sangue. Olá, essa aqui é a Dona Elga, é a nossa entrevistada do trabalho sobre diabetes tipo 2 e ela vai estar falando hoje pra gente como foi conviver com a diabetes, como é ser um diabético. Em primeiro lugar, eu não sabia que eu tinha diabetes. É uma doença silenciosa e perigosa. Por ser silenciosa, ela é perigosa, né? E para mim foi muito difícil, porque eu sempre fui muito agitada, trabalhava, levantava cedo, estava sempre à disposição. Depois eu passei a ficar fadigada, muito canseira, muito perca de vista. Tive um descolamento de retina muito profundo. E isso foi por um tempo. Eu fiz um tratamento com um endocrinologista, Dr. Ivan, da Ultralito, que muita gente deve conhecer. Aí, fazendo aquele tratamento, de 74 quilos eu estava, depois com a diabetes foi para 111. Eu fiquei extremamente depressiva, porque eu não me amava mais, eu não tinha mais vontade de viver. Então, e como a senhora descobriu que era portadora da diabetes tipo 2? Como veio a perceber isso no seu corpo? Mas, na verdade, eu não sabia que eu tinha diabetes, mas porque ela é uma doença silenciosa, tem muita gente que tem, tanto jovem quanto os mais idosos, e não sabe que tem. Aí procurei um endocrinologista, ele pediu um exame de diabetes. Eu fiz o exame, levei para o médico me falou como é que eu estava de pé. Se meu diabetes, eu tinha diabetes, estava quase 800. Aí, nesse meio tempo, na hora, eu fiquei muito assustada, porque eu tive depois, tive um descolamento de retina, passei bastante mal, fiquei 2 anos com depressão, muita fadiga, muita canseira, muita sede, boca seca, muita vontade só de dormir, perdi todo o ânimo de trabalhar. Então é uma doença muito perigosa e eu aconselho todas as pessoas a fazer esse exame.